e fazer com que vocês entendam um pouco mais, né, do processo e possam tocar adiante, né? Tá certo? Bem, o Jean já deve ter dado um apoio para vocês aí em algumas circunstâncias e a gente vai então de novo fazer o seguinte: nós vamos fazer um processo passo a passo, né? Novamente, e depois a gente vai tirar dúvidas sobre o sistema, sobre o uso do sistema, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui, a gente vai começar a fazer um passo a passo, tá? Vamos lá. Tá, estou carregando aqui. Vou carregar a lista dos observatórios, tá? Para a gente selecionar algum deles para fazer entrar como exemplo, né? Fazer o login através de algum observatório para a gente verificar através de uma conta dessas como proceder, né? Então vamos lá. Então eu tenho alguns aqui, eles estão ordenados por ordem de uso, né, de processos, ou seja, quem está usando mais, né, está na parte de cima aqui. Então eu vou pegar um deles aqui, vou escolher aleatoriamente, vou pegar aqui o Imbituba, por exemplo. Estou vendo que tem 140 processos listados aqui. Vamos dar uma olhada no observatório de Imbituba. Eu vou me logar com um login aqui qualquer, tá? Dessa maneira eu me logo anônimo, eu não registro esse acesso, né? E dessa maneira eu posso entender, posso visualizar aqui como a pessoa está vendo, né? Como a pessoa usuária do observatório em Bituba. Então, eu vou dar um zoom um pouquinho maior aqui para facilitar. Então, bem, a gente já fez os vídeos, né? Os vídeos têm um apanhado geral. Eu acho que houve uma questão de uso do. Desculpa, os vídeos não foram renomeados na sequência, né? Então, faz uns dias atrás, entrei lá, renomeei os vídeos e eles estão na sequência, vamos dizer assim, correta, né? Agora, acho que vai de 1 a 6, então, mostrando passo a passo, né? Mas eu vou fazer aqui um processo também do início ao fim, para vocês visualizarem e eventualmente tirarem alguma dúvida durante o processo, tá bom? Vamos lá. Aqui nessa tela de oportunidades, na verdade, são os nossos editais que estão em andamento. Em Bituba, eu estou vendo aqui que tem 2, né, por abrir. Nós podemos dar uma olhada aqui com mais detalhes. Aqui também me mostra os 2. Uma dúvida que é frequente uma dúvida que é frequente aqui é sobre como buscar as oportunidades, ou seja, os editais que estão em andamento no momento, né? Então aqui a consulta salva serve como ferramenta para isso, né? Então uma vez que você define sua cidade, você só vai visualizar da cidade. Nessa listagem que eu entrei aqui, acabamos listando tudo, né? Mas nós podemos fazer filtros aqui. Então vamos lá. Santa Catarina, e aqui nós podemos escolher o município Imbituba. Tá? Então, escolhendo isso, ó, aqui
robôs de captação que buscam diariamente, 2 a 3 vezes por dia. Os robôs verificam nos sites das prefeituras se tem licitação nova, se tem, eles inserem na base de dados e isso é mostrado aqui no sistema. Tá? Então, os portais que são pegos são os portais estaduais, os portais Comprasnet e tal, e os portais municipais também das cidades. Tá? Porém, nem todas as cidades e nem todos os portais são pegos. Por quê? Porque eles não seguem uma... Ou porque o nosso robô ainda não coletou, ainda não teve essa URL disponível para a gente coletar, ou porque, de alguma maneira, a informação não está sistematizada, ou seja, ela não está da maneira correta. Objeto, o órgão, a data da abertura, a gente precisa no mínimo dessas informações, o nome do objeto, o órgão, que no caso é onde está sendo captado, ok, mas a gente precisa da data da abertura, pelo menos isso. Tendo data da abertura e objeto, a gente já consegue captar, nem que não tenha o link do edital, tá certo? Jean, você pode escrever para mim no chat, só para eu saber se está sendo, o pessoal está ouvindo, está tudo certo, tá? Porque eu não tenho um feedback, né? Parece mudo para mim aqui o áudio, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, o que que acontece? Nós temos por padrão 3 dias para frente, então 27 mais 3, 30. Mas nós podemos, a qualquer momento, vir aqui, ó, na data e alterar a data da abertura. Então, editais a partir do dia 27 do 3. Veja que ele mostrou mais um aqui, que é do dia 29. Claro que nós podemos colocar aqui dia 1º de março e visualizar todos os editais de Imbituba. Então ele vai filtrar aqui, ó, editais do dia 9, do dia 10, todos os editais de março estão aqui. Indo um pouco mais à frente, tirando a data, nós vamos ter todas as oportunidades, todos os editais de Imbituba que já estão disponíveis no sistema, desde, no caso aqui, ó, Imbituba eu estou vendo que não tem muito antigos, aqui começou no mês 11 de 2016. Talvez era uma cidade que foi incluída nessa época. Né? Tem alguns casos que nós temos desde 2015, cidades mais que já estão lá no sistema e tal, então a gente consegue listar. Então aqui, ó, tudo que está no sistema, referente a Imbituba, nós temos 41 resultados. Né? Tá certo? Aqui por que tem cores aqui? Porque identifica os vencimentos, né? Por exemplo, já está vencido em cinza, está por vencer aqui, quer dizer, venceu faz uns dias, azulzinho, tá? E verde a partir do que vai vencer, tá certo? Então essa é a listagem aqui. Claro que daí eu posso somar filtros, né? Por exemplo, eu quero buscar licitações que trabalhem com um guincho, por exemplo. Clico em guincho, dou um Enter e clico em filtrar. Automaticamente eu vou buscar duas licitações aqui, uma 101 e 107, de 13 de 12 e 26 do 12. Contratação de empresa para prestação de serviço de guincho. As duas, tá certo? Então, a partir daqui que se inicia o processo. Né? Você localiza um edital. Claro que se você sabe do edital que não está aqui nessa listagem por alguma razão, que não estava no portal, e sei lá, pode ter diversas razões. Você pode adicionar essa oportunidade manualmente. Como eu já havia explicado, acho que nos vídeos, aqui é inserir nova licitação. Tá? Eu vou tentar reforçar algumas coisas que eu recebi de feedback de dúvidas que aconteceram durante esses últimos dias, né? Então, o Jean me contactou sobre várias dúvidas, né? E, assim, à medida que eu vou explicando, eu vou tentando esclarecer essas dúvidas também, porque pode ser que elas sejam as dúvidas de diversas pessoas, tá certo? Então, vamos lá. Então, filtros, ok. A partir do momento que eu, por exemplo, quero avaliar, quero fazer auditoria desse processo aqui. Então, eu posso clicar nele, eu vou ter um pouco mais de detalhes e eu posso inserir o processo dentro do sistema. Né? Acredito que até aí tudo bem. Sucesso para visualizar, clica aqui. Então, já vou lá direto para o processo para fazer o trabalho do passo a passo. Tá?
Pessoal, só um momentinho que eu vou dar uma lidinha aqui no chat se está tudo certo. Não vemos nada, não escutamos nada, o som está conectado funcionando. Oi, Evandro, pode Oi, continuar. O Jean tá posso atendendo continuar? individualmente aqueles que estão com algum Ah, tá. problema, tá? Mas tá tudo Tá, ok na transmissão. tá tudo ok? Tá Tá, então sim. tá, vamos continuar então. Obrigada. Ok, ok, vamos lá. Então, uma vez que o processo está dentro do sistema, né, ele adquire o número, né, que é o número interno, e claro, aqui temos as identificações deles, é um pregão presencial, número 107 de 2016 da Prefeitura de Imbituba, né. O sistema trabalha com abas, né, então nós temos as 3 abas aqui, básicas, né, e claro, à medida que a gente vai avançando na inserção dos dados, vão aparecendo novas abas, tá. Então, tem uns detalhes aqui que a gente precisa rever, né? A questão é, por exemplo, esse edital, essa licitação não tinha líquido edital. Então, ó, não foi possível localizar o edital. Dessa maneira, de alguma maneira, vocês vão ter que buscar o acesso a esse edital, né? Pessoalmente, através de e-mail, telefonando, etc. Vai ter, vamos dizer assim, vocês sabem que a parte primordial é entender o edital, buscar o edital. E claro, vocês vão muito além, vocês pegam a informação do processo, como nasceu a licitação, os requisitos técnicos, etc. Né? Toda essa parte de detalhamento, nós criamos uma aba específica aqui para vocês, que está em auditoria. Né? Aqui nós temos, além dos dados normais, nós temos essa aba só aparece para o observatório. É uma aba que tem os arquivos adicionais do processo e tem o checklist. Né? Então, aqui no checklist, pode-se fazer a marcação de sim ou não informado, para que possa se validar depois, né, o processo. Né. Então, vamos voltar aqui aos dados gerais. O que a gente tem aqui? O edital, né, vamos supor que a gente tem o edital lá no site da prefeitura. Então, a gente vai fazer um anexar arquivos aqui. Clicando em anexar, nos abre a opção de upload, né? E eu posso clicar aqui ou simplesmente arrastar o arquivo que eu quero para fazer o upload, né? Vou colocar um arquivo qualquer aqui só para teste. Vou fazer alguma coisa aqui. Acho que eu tenho aqui alguma coisa de edital. Tá, vou pegar um arquivo PDF aqui como exemplo. Eu posso informar que ele é edital ou é anexo, né? Vamos lá. Ok, vamos lá, Jean. Então, seguindo aqui a nossa lógica, nós temos o edital, né, a gente já fez a gestão, né, à medida que você vai, como eu expliquei, à medida que você vai inserindo, imputando os dados, as pendências aqui vão ser resolvidas, né. Um detalhe importante que eu expliquei e volto a frisar o sistema, ele nasceu para o uso dos fornecedores controlarem, gerirem o processo perante o órgão público. Então, a visão inicial disso é sempre do lado fornecedor, né? Do lado prestador de serviço que está vendendo o serviço para um produto ou serviço para a prefeitura, para os órgãos públicos. No decorrer desses tempos que a gente fechou parceria com o Observatório, a gente está gradativamente mudando algumas coisas no sistema para que se adaptem ao Observatório. Então, é uma coisa que a gente não pode fazer radicalmente, porque o sistema ele foi todo construído para o enfoque do fornecedor, né? Mas várias coisas a gente pode ir mudando e adaptando para que fique mais simples para o uso de vocês, né? Então foi o caso, a auditoria, na participação a gente mudou diversas coisas, a gente já excluiu algumas tarefas, mas ainda faltam fazer mais alguns ajustes, a gente sabe. Tem coisas que realmente não fazem muito sentido para quem está fazendo uma auditoria do sistema e não está participando exatamente do edital, né? E por isso que a gente tem uma série de dependências levantadas que a gente está aos poucos trabalhando para que consigamos deixar o sistema com uma cara um pouco mais do lado observatório, ou seja, fique mais simples de fazer. Por exemplo, aqui nessa aba nós temos
cadastro no órgão. Isso é um detalhe que para o fornecedor é importantíssimo, mas para vocês não. Para quem participa é importante saber se já está cadastrado no órgão, se precisa, se está em andamento ou não, porque isso lá na frente vai impactar quando ele estiver participando. Se ele não está cadastrado lá, ele não vai conseguir participar, né? Por isso, quando ele marca aqui como não cadastrado, por exemplo, lá na frente no checklist ele vai ser avisado. No caso dos observatórios, isso não é necessário, tá? Então, o que acontece? Isso aqui já está anotado no nosso backlog para alteração e vai ser feito. A gente vai fazer vir automaticamente preenchido aqui, ó, não obrigatório, por exemplo, tá? Ou já cadastrado, tá? Aí vocês não precisam se preocupar com esse campo, né? Pessoas do observatório logadas vão entrar direto com esse campo já setado, tá? Isso vai facilitar para vocês, e esse é só um dos casos, né? Nós temos pelo menos assim uns 5, 6 situações que a gente vai aos poucos mudando para que fique mais simples e menos burocrático para vocês, porque são informações que não, para vocês não fazem muito sentido fazer o cadastro, né? Tá, vamos em frente. Então aqui nós temos alguns campos básicos para preencher, né? Então aqui, ó, tudo que está com asterisco vermelho é obrigatório. Então, isso aqui já resolvemos, né? O tipo de julgamento e tipo de licitação. Isso aqui tem que ser identificado lá no edital, né? Vou fazer aqui uma simulação, menor preço e preço por item, mas claro que tem que ser visto lá no edital corretamente, né? Modalidade já traz preenchida, nesse caso é presencial, né? E nós temos a data e a hora da abertura da sessão, né? Então, ao atualizar, nós temos aqui a atualização, automaticamente as pendências vão sendo resolvidas, né? Evandro, E nós temos que... Oi? licença, só se você puder falar um pouquinho mais devagar, por favor. Ah, tá bom. Obrigada. Pode deixar. Ok. Vamos lá. Então, a partir do momento que foi resolvido algumas pendências aqui, como na aba dados gerais, nós vamos seguir em frente na inserção do processo dentro do sistema. Então, a próxima é a aba detalhamento, onde nós temos aqui os produtos ou serviços, tá? Então, vamos lá. Foi conversado com o Jean e está em andamento essa questão de importação de toda a base de dados anterior do SIM para dentro do sistema. Com isso, nós tínhamos lá um cadastro de produto que vai ser importado para dentro do sistema. Esse cadastro vai estar disponível para que ele possa ser consultado aqui diretamente. Então, quando você digitar alguma coisa aqui, ele vai auto-preencher, tá? Nesse caso aqui, provavelmente não temos nenhum produto. Mas o que acontece? Ele vai ficar disponível aqui no menu, em meus produtos, tá? Isso vai ser unificado, vamos dizer assim, né? Tá? Eu estou vendo aqui, ó, que tem os produtos, né, que esse observatório já cadastrou. Ó, então, azeite, banana, balde. Tá? Se nós voltarmos aqui e formos usar algum produto desse, ele vai auto-preencher. O azeite de oliva, tal, tá aqui dentro. Um detalhe importante, tá, para observar aqui, eu estou vendo que tem uma descrição toda aqui. O correto é usar o nome do produto, somente o nome, e colocar essa informação restante aqui na descrição do produto. Tá? Então, quando você insere aqui, ó, você vai colocar, não precisa colocar o código que ele cria sequencial, e aqui você vai colocar, nesse exemplo, azeite de oliva. Oliva, por exemplo, 300 ml, supondo. Só isso. Tá? Aqui você vai colocar características, acidez, etc, etc. Aqui você vai colocar tudo isso. Por quê? Quando você fizer uma busca do produto para fazer inserção, o nome do produto é que vai ser buscado e vai aparecer na listagem, tá? E não vai acontecer isso aqui que aconteceu. De aparecer uma listagem enorme com informação, por exemplo, ó, chocolatado, e aqui dentro com certeza tem azeite, dentro dessa descrição, né? Então, o que acontece? Você organiza melhor, né? Organiza o cadastro de produtos melhor, né? Nesse caso aqui, se é chocolatado, é só chocolatado realmente. Todas as outras descrições, se contém outros produtos, azeite e tal, etc., vai na descrição. Com isso não afeta aqui e fica mais organizado, né? Porque observando aqui, ó, meus produtos, vocês vão ver que é o seguinte. Olha os campos disponíveis aqui. Nós temos o código.
o nome do produto e a característica. Então, essa informação toda aqui, ó, chocolatado, tal, vai na característica, não no nome do produto. Tá? Isso é importante para que se organize o cadastro de produtos. Um detalhe. Quando nós fizermos essa importação do SIM, a gente vai trazer uma lista de itens padronizada que tem lá no SIM. Com isso, a gente consegue trazer aqui para todas as unidades uma lista grande de produtos que vão ser usados para fazer a inserção lá dentro do processo, para fazer a inserção aqui dentro, tá certo? Então, vamos lá. Vamos adicionar aqui como exemplo o azeite, então. Tá? Eu vou adicionar aqui o azeite. O número do item é o número a que se refere o edital, né? No caso lá, se esse for o item 1, vai ficar 1. Senão ele pode ser trocado, né? Item 5, por exemplo. A quantidade tem que ser observada lá no edital. Vamos supor que a gente tem aqui 1000 unidades. E o valor referência, se houver no edital, já coloca aqui. Né? Então, por exemplo, unitário 300, eu vou chutar aqui, R$ 7,80. Tá? Quando você fizer isso, você pode clicar em Tab, que automaticamente ele vai aceitar o produto. Ele já calculou e aceitou o produto. Então, se você fazer um reload aqui da aba, automaticamente o produto está lá, com aquela descrição grande, tá? Vocês estão vendo só? Por isso aqui o nome é importante. A gente, na verdade, não previu que colocasse o nome de produto tão grande, achou-se que a descrição, essa informação aqui iria para a descrição, tá? Para a característica, né? Então, vamos lá. Vejam que, uma vez feito esse trabalho, essa inserção aqui, né? Claro, se a licitação tiver mais itens, vão ser adicionados aqui os itens, né? Uma vez feito isso, nós temos a informação básica para poder seguir adiante. Aqui está um tópico, autorizar a análise do processo licitatório. Tá? É uma tarefa que realmente é específica do fornecedor. Por quê? O fornecedor insere os dados, avalia se vai realmente participar ou não, e aí autoriza e segue adiante. No caso de vocês que estão fazendo a entrada do processo só para análise, esse passo aqui não faz muito sentido. Tá? Como ele é um passo que envolve uma série de coisas dentro do sistema, não é simples de tirar ou de anulá-lo, né? Por isso que a gente ainda não fez isso, mas nós vamos em breve fazer com que o observatório não veja mais esse passo, ou seja, ele já entra assim autorizado, vamos dizer assim, e já vai abrir todas as outras abas, tá? Com isso facilita para vocês e não fica muito burocrático, né? E para quem nunca viu, vai ficar uma coisa meio estranha. Autorizar análise, quer dizer, fica um pouco estranho. Por quê? Porque realmente é o enfoque do fornecedor, tá certo? Então, nesse caso aqui, para a gente poder ir para frente, enquanto não tiramos esse passo aqui, nós temos que autorizar participação. Então, ó, no menu de processo aqui nós temos uma série de ações a serem feitas, tá? Uma delas é autorizar participação. Então, clicando em autorizar, eu confirmo e automaticamente o meu sistema muda de status, né? Ele está aqui em aberto e aparecem mais algumas abas. Levantando a questão aqui, status, o que acontece? Nós temos alguns status aqui padrão do sistema, né? Em aberto, andamento, e quando entra em processo jurídico também muda, né? Só que não envolve todos os status que podem acontecer, como é o caso de deserta, né? A licitação foi marcada como deserta, etc. O sistema não está compreendendo essa questão, não tá previsto isso. Então, nós estamos criando, isso também já está na lista, acredito que em breve vai entrar aqui, a mudança de status. Então, você vai poder clicar aqui em algum momento e marcar o status, né? Marca, por exemplo, deserta, e daí vai abrir uma caixinha dizendo, explique ou escreva algum motivo opcional, né? Aí a pessoa pode explicar o que houve e tal e salvar. Então, esses status vão ser ampliados. Hoje eles ainda não têm essa amplitude, né? Eles vão ser ampliados para que possa compreender as outras situações de status que normalmente o fornecedor não marcava, né? O fornecedor não tinha essa opção de marcar, não tinha essa necessidade, por isso a gente nunca colocou isso no sistema, né? Mas como vocês controlam todo o processo e tem a visão fora que não é de participação, então vocês podem ter mais opções para marcar, correto?
Vamos em frente. De acordo com nossas pendências aqui, nós temos que trabalhar na aba comercial e na documentação. Tá? São outros passos também que eu já expliquei lá nos vídeos, mas a parte de documentação realmente é específico para o fornecedor que vai participar. Então, ele precisa ter os documentos da participação registrados aqui para que ele possa participar sem perder nenhum detalhe, né? Sem perder nenhum documento e tal. No caso de vocês não há necessidade, porque os documentos de participação vocês vão fazer lá no controle da auditoria, né? Lá vocês vão colocar os documentos, o upload dos processos, das análises, de todo o documento, documentação vai estar lá. Então, eu simplesmente posso vir aqui, ó, e clicar em salvar, que automaticamente essa tarefa de documentação vai sumir, sem eu precisar fazer nenhum registro de documento aqui. A intenção é eliminar essa aba aqui, que ela não apareça para vocês e essa pendência também não apareça para vocês. Tá? Porque daí vocês não vão precisar passar por isso, fica um processo mais simples de preenchimento. Tá? Da mesma maneira, a aba comercial, que é uma aba especificamente para quem vai participar e colocar os valores, né? Então aqui também o que acontece? Hoje ainda é necessário preencher, né? Então nós vamos usar aqui mesmo os valores que estão lá na valor inicial, só para que realmente siga adiante e a gente faça a confirmação dos valores. Mas essa aba também, como ela envolve uma série de outros atributos relacionados no sistema, a gente ainda não tirou ela facilmente para vocês, né? Mas nós vamos fazer isso. Tá? Nós vamos fazer essa alteração. Aqui no passo a passo, nós temos mais... veja que a pendência fica aqui, fazer checklist. Só um minuto, Evandro, pode interromper no final. Eu acho que é melhor fazer no final, pode ser? Que daí eu sigo um passo até o final, depois a gente volta em alguns detalhes e vocês vão perguntando, tá? Vamos lá. Sobre o checklist, então, o que acontece? Hoje existe aqui o checklist que está aqui no menu, que é o checklist do lado fornecedor, não é o checklist de vocês, auditoria. Então, o que vai ser alterado? Quando clicar em checklist, ele vai para o checklist auditoria. Vocês vão ter que fazer checklist também, né? Normalmente não é obrigatório, né? O checklist pelo que a gente conversou. Mas se vocês quiserem fazer, vocês podem clicar e irem lá naquela aba e fazer o checklist. Nesse caso aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, a visão fornecedor, ele está apontando aqui, ó, que é necessário fazer o credenciamento e os documentos, e não tem documentos corretos aqui, ou seja, documentos não estão inseridos, né? Como nós estamos participando, não tem a visão fornecedor, nós vamos ignorar esses erros. Aí ele automaticamente vai excluir aquela tarefa, tá? O que nós temos mais aqui? A partir desse momento se abriram as outras abas que completam todo o processo. Nós temos ao todo 2, 4, 6, 8 abas, né? Então, quais seriam as outras abas? A aba de participação, onde vai se gerir aqui quem participou daquele determinado processo, daquele determinado venda daquele item, né? E depois nós temos mais para frente, o contrato e o empenho. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre a participação e como se faz para gerir aqui os fornecedores, né? O que acontece? Participantes do processo. Nesse item, tá, a gente vai lançar. Se já foi cadastrado algum participante, tá, então ele vai aparecer aqui auto-preenchendo, ou seja, quando você começar a digitar algum nome aqui, ele vai preencher. Ou CNPJ ou nome, né? Se nós não temos nada aqui, nós vamos inserir. Então, por exemplo, eu vou tentar digitar aqui alguma coisa, não está auto-preenchendo. Eu não sei se tem alguma coisa, alguns fornecedores cadastrados, eu imagino que deve ter, tá? Eu vou explicar um pouquinho então como é que funciona aqui. Então, por exemplo, eu não localizou um cadastro, eu posso inserir um cadastro novo, né? A partir do momento que eu insiro um cadastro novo, eu vou fazer aqui, ó, fornecedor teste. Só depois a gente vai lá e apaga esse cadastro, tá? Só para vocês entenderem. Eu preciso de um CNPJ, eu vou usar um CNPJ aqui que eu normalmente uso, que eu tenho de core. E o valor de participação dele, por exemplo, eu estou a 9,80. Né? E ele foi ganhador? Não. Tá? A partir do momento que eu bato em Tab, eu clico em Tab, ele insere o fornecedor. Um detalhe importante, ele insere o fornecedor dentro desse processo para este item. Tá?
Quando eu venho aqui e clico para excluir esse fornecedor, eu não estou excluindo ele do cadastro geral. O cadastro dele foi feito, ficou lá no CRM, que depois a gente vai mostrar. Porém, aqui do processo, do item, eu posso excluí-lo, mas do cadastro eu vou ter que inserir lá, eu vou ter que gerir excluir lá no cadastro. É uma dúvida que foi levantada há uns dias atrás. Tá? Então, aqui realmente aparecem os fornecedores que estão participando desse item, né? Então, eu posso, à medida que eu vou inserindo, esse fornecedor teste já foi lá para o cadastro. A próxima vez que eu entrar com outro item, ele não vai buscar agora, por quê? Porque ele já está inserido, então ele não vai permitir que eu lance o mesmo fornecedor. Mas se não tivesse inserido, ele ia automaticamente preencher aqui, auto-preencher, e eu ia poder selecionar o fornecedor. Tá? Clicando, eu iria adicioná-lo novamente. Se não existe, eu posso inserir novamente e faço o mesmo processo. Fornecedor 2, teste, por exemplo. Tá? Vou colocar outro CNPJ aqui. E eu vou colocar a participação dele aqui, tudo estimado. Agora sim, né? Quando eu clico em Tab, ele automaticamente inseriu, colocou outro fornecedor para frente, como sim, e registrou aqui. Tá? Veja aqui, então, para esse item desse processo, né? Processo tal, item tal, foram lançados 2 fornecedores e foi marcado um como ganhador e outro como um não ganhador. Eu posso fechar essa janela, né? Já está salvo, né? Então toda essa gestão que eu fiz ali do fornecedor continua aqui, tá? A não ser que eu exclua, né? E, um detalhe, esses fornecedores que foram inseridos aqui, eles ficam aqui no CRM. Ó, ficam aqui como clientes. Se eu clicar aqui, ó, fornecedores, no filtro, e clicar em pesquisar, ó, vão aparecer os 2 fornecedores que foram inseridos lá. Aqui eu posso excluí-los, que realmente exclui do cadastro. Ó, eu posso excluir, quando eu clicar aqui em excluir, ele vai excluir da base. Tá? Esse detalhe é importante. Lá no processo, ele não exclui da base. Ele exclui simplesmente daquele processo. Tá certo? Vamos voltar ao processo, então. Então, aqui, nessa aba é possível fazer a gestão também das atas e outros documentos. Por exemplo, se tem ata do processo de finalização, pode inseri-lo aqui, através do upload, né? Faz o processo de inserção normalmente. E nós temos aqui, ó, as abas de contratos e empenhos para fazer a gestão também. Então, a gente pode identificar a data do contrato, né, vigência e tal, e fazer esse registro. Inclusive, inserindo aqui o upload do contrato. Tá? Da mesma maneira, os empenhos, né? A gestão dos empenhos podem ser inseridos aqui. Nós temos o controle, né, data, número. Todo o controle do empenho, o upload, o scan do empenho também pode ser colocado aqui. A ideia é tudo que envolve processo fique relacionado e inserido aqui dentro desse processo, nas várias abas respectivas. Tá? Dessa maneira, nós temos um processo até o final, passo a passo. Tá? Esse processo, como vocês podem ver aqui, esse pregão 410,59, que é o número interno, se você clicar aqui em visualizar todas, ele vai estar aqui, normalmente aqui já bem em cima. Tá? Vamos ver, né? Ficou aqui. Tirava esse aqui mesmo, esse aqui de cima que eu preenchi. 410,59, tá? Ele está aqui nessa listagem. Nessa listagem é possível filtros, né, para localizar, ou clicando você volta a olhar o processo novamente, tá, no passo a passo. Eu vou explicar um pouquinho rapidamente sobre as funcionalidades aqui em cima dos ícones e tal, para depois a gente entra na fase de perguntas e respostas, tá bom? Então vamos lá. Aqui nesse ícone de bonequinho, que é o ícone de perfil, nós temos basicamente aqui o meu perfil e sair. Né? O sair está repetido, está lá no X também no outro lado, mas nós temos aqui meu perfil. Meu perfil, o que acontece? Tem o cadastro da pessoa, né? E o cadastro da empresa. O que acontece? Nesse caso, a pessoa não tem autonomia para fazer alteração na empresa, né? Essa atribuição a gente deixou com o Jean, para que ele faça a gestão desses cadastros. Então, você pode gerir o seu próprio cadastro somente. Seu nome, né, seus dados RG, CPF, se quiserem entrar, seu e-mail de login. E aqui um detalhe que eu já expliquei, mas eu acho que estou vendo que o pessoal está fazendo aqui. Está sendo usado um login fictício, né? Um e-mail fictício de login.
E está sendo usado aqui o e-mail real da pessoa para receber as notificações, né? Então, essa é a maneira correta que a gente explicou, para que possa ter um controle melhor dos logins, né? Ou seja, existe uma padronização aqui que o Jean fez, né? Para ele saiba quem são os usuários, mas para que efetivamente as notificações sejam recebidas, segue o e-mail real aqui, né? E aqui nós temos a senha, tá? Também é possível visualizar quem está dentro aqui dos processos. Nós temos 4 usuários, né? Um usuário é o próprio Jean do observatório, que ele também tem acesso para que ele possa visualizar cada observatório de uma maneira separada, né? Então ele tem esse recurso como gestor principal, né? E no perfil seria isso, tá? Nós temos aqui, ó, as notificações, que basicamente mostra tudo que a gente está fazendo lá, que ele gera alguma tarefa, ele insere aqui também, né, as notificações. E aqui que nós temos algumas coisas interessantes, tá? A parte de meus documentos, que vocês não precisam gerir, porque é aquela visão fornecedor, né, documentos do fornecedor que vão ser usados nos processos. Não é a visão de vocês vão ter cada processo os seus documentos, né? Não são documentos da empresa, são documentos do processo, né? Aqui, meus produtos, aquela questão que eu expliquei, né? Nós temos uma lista dos itens para poder gerir, e isso aqui nós vamos em breve, assim que nós importarmos tudo o SIM, nós vamos fazer aparecer toda aquela lista de cadastros de produtos aqui, né? Por enquanto, vocês estão vendo que estão gerindo, ó, temos 5 páginas aqui de itens, né? Já estão aqui no sistema. Tá? Então, produtos e serviços. E nós temos, por último, área de interesse e preferências. Aqui, a gente sugere deixar as áreas de interesse como todas, né? Mas existem algumas classificações para o fornecedor. Isso aqui é útil porque ele só visualiza o que é da área dele. Por exemplo, produtos químicos, né? Então, ele trabalha com indústria química, ele vai só visualizar os químicos, os editais relacionados a produtos químicos e não tudo, né? No caso de vocês, como vocês estão tendo uma visão de visualizar todos os editais, então nós deixamos aqui todas as áreas por padrão. Aqui tem alguns detalhes importantes, tá? Nas preferências. Vocês podem setar como vocês recebem as informações, não, as notificações do e-mail. Então, receber e-mail a cada tarefa gerada está marcado aqui como sim. Então, o que acontece? Cada processo, cada fase que passa, cada pendência, é gerada uma tarefa e, no caso daqui, ó, a Amanda Rosa recebe. Ela está com o e-mail identificado aqui, ó, e-mail real, ela recebe o e-mail. Receber e-mail completo de aprovação é mais usado realmente para aprovação do fornecedor, né? Quando tem um diretor que quer receber um e-mail com mais detalhes e simplesmente clicar nele para fazer a aprovação. Não, no caso de vocês, não tem muito sentido. E e-mails de notificações de documentos vencidos também não faz muito sentido, porque vocês não controlam os documentos por empresa, né? Controlam por processo, tá certo? Então, seria isso. Aqui nós temos mais algumas ferramentas, né, que mandar e-mail, né, internamente. Então, você pode escolher aqui, nesse caso, para que não está disponível, tá? Tem que até verificar por quê. E aqui você poderia mandar e-mail para os usuários dentro do sistema, né? Por algum motivo aqui não está aparecendo, eu tenho que verificar isso depois. Ele manda através da ferramenta internamente. Da mesma maneira, o Venda Skype é só uma listagem dos Skype, dos cadastros de Skype se existem lá no perfil. O registrar contato de clientes, que isso aqui, na verdade, é o registro que acontece no cliente relacionado ao CRM, né? Então você pode verificar aqui, fornecedor 2 e fornecedor teste. Nesses casos aqui, você pode, por exemplo, você contactou, fez algum trabalho de contactar o fornecedor, avisar, etc. Você pode gerir o contato aqui, ó. Então você escreve, liguei para o fornecedor, avisei sobre um determinado processo, etc, etc. Né? E você pode, inclusive, criar uma agenda, lembrando que você vai daqui a 2 dias, por exemplo, ligar para ele, né? Para confirmar se deu tudo certo. Tá? Então, vai para o processo. Vou fazer uma inserção teste aqui. Como foi realizado o contato? Foi por telefone. Tá? Então, eu posso inserir.
partir do momento que eu inicio esse contato, ele fica registrado lá na agenda, porque eu criei uma agenda, então ele fica lá na frente. Ó, ligar para o fornecedor e avisar tal, tal, tal. Ele fica aqui, né? Eu criei daqui a 2 dias, né? Dia 9. Dia 30, desculpa. Dia 29/3. Tá? Essa seria uma dos usos do registrar contatos de clientes. No caso aqui, clientes e fornecedores, né? A agenda, na verdade, só repete essa agenda que está aqui na página inicial, né? Mas de uma maneira em forma de listagem, né? Você vê aqui que fica aquela atividade que a gente inseriu. E mensagem para integrantes, então, você pode trocar mensagem dentro do sistema e o outro integrante recebe uma notificação, na notificação que tem um recado para ele que ele pode fazer determinada situação, né? Lembrar de determinada coisa, tá? É uma das ferramentas de comunicação interna do sistema, tá? Aqui o botão sair, então, né? Eu acredito que o básico, de novo, do passo a passo, simplificadamente, foi feito, tá? Eu acho que a gente poderia abrir agora para perguntas e respostas para tirarmos algumas dúvidas, tá certo? Alô? Oi, Evandro, tudo ok? Oi, vamos lá, tudo ok? Sim. Então, está aberto para perguntas e respostas, eu não sei como é que a gente vai proceder, a gente lê no chat. Eu vou pedir então para o pessoal de Uberlândia começar. Tá, ok. Podem falar, eu não estou ouvindo. Oi, pessoal de Uberlândia, pode falar a pergunta ou digitar no chat? Ele está perguntando, Evandro, Vladimir, se existe documentação com os padrões de adequação da prefeitura com o RCC. Não entendi a pergunta. Vladimir, você quer Documentação com dizer... padrões de adequação. Eu acho que ele quer saber se existe alguma coisa para a gente solicitar à prefeitura que disponibilize as informações necessárias para o robô de vocês captar. Quais são as informações básicas mesmo que a prefeitura precisa disponibilizar para o robô puxar? Correto. Isso, então, para que a gente possa fazer o robô puxar sistematicamente, a gente precisa que esteja na web, né, uma página, tem um site, né, que esse site tenha uma listagem dos editais e que esses editais tenham pelo menos o objeto e a data de abertura. Tá? E isso, vamos dizer, esse site tem que ser, não pode ter login, né, nele, vamos dizer assim, você não precisa, ele tem que estar aberto, disponível, não pode ter login e senha, né? Tá, então não é nada demais que precisa, né? Não, é bem simples, tá? A gente pode, pessoal, aquelas prefeituras que não estão disponibilizando, a gente pode montar um ofício padrão para pedir que divulgue as informações. Sim, acho que já até tem, né, Cris? Se vocês não têm, se a gente não está captando, pode ser que ou a gente não inseriu ou de alguma maneira não tá no formato que a gente pode ler, né? Mas normalmente existem muitas prefeituras, muitos órgãos, a gente não tem ainda essa totalização. Então sempre acontece de não, a gente está adicionando novos órgãos e prefeituras e tal, né? Uhum. Então vocês podem informar o URL do site, né, o endereço do site, que a gente vai lá e capta essa informação, coloca na nossa fila de captação. E vai fazendo essa captação. Tá, então a gente faz esse primeiro teste, se for falta de alguma informação disponibilizada, a gente parte para um segundo passo. Isso. Beleza. E daí ele mandou outra pergunta também, Evandro, que é qual a previsão para o envio de e-mail para as empresas? O processo é automático ou tem opção manual? Então, o que acontece? Nós estamos aguardando, na verdade, essa importação da base toda do SIM, porque nós tínhamos um cadastro bem grande lá de fornecedores, né? Que vocês já vinham alimentando. Então, com a importação, nós vamos ter essa base de fornecedores para que possa fazer essa integração, tá? Uhum. Esse processo de importação está acontecendo, né? Tá em andamento, né? São vários campos, são várias conversões para fazer, por isso é um pouquinho demorado, tá? Mas está acontecendo, e na sequência
sequência, nós vamos liberar essa integração que vai acontecer entre os processos e o envio para o fornecedor. Eu diria que aproximadamente nós vamos ter isso daqui a uns 20 dias funcionando. Tá, ok. 20, 25 dias, tá? Então, só para vocês, Certo. só reforçando, pessoal, não é por causa do sistema da RCC, mas é uma questão de migração das informações do SIM. Então, tem que ter um pouquinho de paciência quanto a isso. Isso. Uhum. Tá, então a próxima Vamos lá. pergunta de Porto Alegre. Pode falar ou escrever no chat, pessoal de Porto Alegre. A Márcia está colocando aqui, Evandro, se é necessário cadastrar mais de um fornecedor para o edital. A Flávia. Cadastrar mais um fornecedor por edital. Na verdade, Flávia, o que acontece? Você está registrando ali o que aconteceu no certame, né? Então, se no certame, para um determinado item, participaram 5 empresas, você vai listar, você vai inserir as 5 empresas para que fique registrado, né? Então, a ideia é que você registre realmente o que aconteceu na ata, né? Aconteceu no processo. Se você quiser só registrar o ganhador, ok, né? Só que aí fica, vamos dizer assim, da sistematização de vocês de lançamento das informações, né? Eu acredito que o observatório, até como fiscalizador dos processos, ele vai querer, vai pedir que faça-se o cadastro completo, ou seja, todos os participantes daquele certame, daquele item, né, seriam cadastrados dentro do item, tá certo? Mais alguma coisa? Respondido, Porto Alegre? Sim. Então, Erechim, pode fazer a sua pergunta, Ana. Ana? Pessoal de Erechim, está nos ouvindo? Eu vou aproveitando para responder aqui, sobre, vocês estão conversando aqui sobre o robô buscar ou não se tem senha, né? Se tem login e senha, né? Realmente, nessa situação, o robô não vai buscar, tá? Porque o login vai ser um login específico de um fornecedor, né? Porque quando você tem login, se forma normalmente CNPJ e tal. E muitas vezes existe uma restrição, não mostra todos os editais para aquele fornecedor e tal. Então, para que a gente possa buscar através do robô, tem que ser uma página, vamos dizer assim, pública, né? Aberta. Tá certo? Essa página aberta, então, lida, né, através do robô e a gente capta aquelas informações que estão ali, né? Mas normalmente o que acontece? As informações são abertas, a listagem dos editais são abertas, pode se consultar normalmente, e o fornecedor cadastra o CNPJ para aquele processo, para que se houver uma alteração naquele edital, ele seja avisado daquela alteração, tá? O que acontece? Nós não temos o controle, a partir do momento que a gente capta o aviso, aquele momento que foi alterado o edital, foi suspenso, etc., nós não temos essa informação. Por quê? Isso exige um controle muito grande de cada portal e de cada item que está sendo monitorado, tá? Então, esse controle não dá para fazer robotizado, até o momento a gente não tem essa robotização para que possa mudar os status dos editais à medida que vão sendo alterados. Então, nós não temos isso. Tem que, vamos dizer assim, a prefeitura, o observatório ficar em contato e entrar na página do edital e verificar a possível alteração. Tá certo? Beleza. Erechim, acho que teve algum problema técnico, não está na sala, então eu vou pedir pro pessoal de Ponta Grossa fazer a pergunta ou enviar pelo chat. Vamos lá. Alô, pessoal de Ponta Grossa. Ah lá. Tá. Das empresas. Verificação dos preços dos itens que estão sendo listados é feita automaticamente? Na verdade, não. A verificação dos preços não é feita automaticamente, até porque não existe uma padronização de itens e de valores, né, dentro do sistema, tá? Então, o que acontece? Cada observatório, cada fiscalização tem que ir atrás desse determinado item, né? Para isso, a gente tem aquela outra ferramenta que eu acredito que vocês já tiveram alguma visão, que é o cotações, né?
Cotações é uma ferramenta que busca, dentro de orçamentos feitos, de propostas de certames já feitos, busca toda a base de valores para fazer referência de preços, né? A gente tem um projeto de inserir essa sistemática de consulta dentro do sistema do SCC, de licitações, mas ainda não está acontecendo, né? Então, o que acontece? Se você quer alguma referência, a gente pode combinar dos observatórios terem um acesso a cotações para fazer as suas pesquisas de preço, né? Lá eles podem ter as referências de valores do que já aconteceu, tal como histórico. Tá certo? Mas realmente não é feito automaticamente a verificação, não. Outra pergunta aqui, a possibilidade de cruzar o CPF dos sócios das empresas? Não existe essa visualização no sistema, tá? Não existe esse cruzamento de informações dos sócios, tá? Isso tem que ser feito também manualmente. Mais alguma coisa? Campos Gerais? Nem de CNPJ, está perguntando cruzamento de CNPJ? Não, o sistema hoje não cruza e não faz a verificação, tá? O Cotações permite consulta de fornecedor que já participou do cadastro de licitação. Então, lá você tem até a possibilidade de visualizar os sócios, tá? Mas ele não faz um cruzamento de informações e te faz algum alerta e tal. Isso não faz realmente. É uma coisa que a gente pode analisar para o futuro, mas hoje não faz. Erechim ainda não voltou, então vamos prosseguir. Pessoal de Chapecó, pode. Processo de transparência, os dados estão disponíveis. Fiquei com dúvida como devemos proceder, então, nesse caso, para o robô captar os dados. Para transparência. Então, muitas dúvidas sobre o elemento. Tá, Chapecó, vocês estão. Eu não me lembro de cada cidade que tem robotização, né, porque são muitos robôs. Então, se vocês estão com dificuldades para captar, ou seja, tudo que está aparecendo lá no portal do Chapecó não está aparecendo no nosso sistema, então eu peço que você passe para a gente a URL, né, o site, o endereço, aonde capta a informação, onde ela está disponível, para que a gente possa verificar se os nossos robôs estão captando da maneira correta, aonde deveriam captar, né? Outra dúvida aqui. Também temos dúvidas sobre o andamento da utilização do sistema de cotações de preços, se podemos ter acesso. E quando poderemos operar a plataforma. Então, cotações, a gente teve uma conversa final da semana passada. Nós deixamos aqui algumas regras que a gente ainda não tinha. Como é um produto relativamente novo para nós, a gente ainda não tinha uma formatação comercial e alguém especificamente especializado atendendo e fazendo o atendimento comercial, né? A ponte que falta para que vocês possam nos indicar e a gente possa depois dar um atendimento, fechamento, etc. Então, isso foi definido semana passada, né? Então, até eu combinei com o Jean que a gente vai fazer o alinhamento disso e vai já em seguida informar vocês até, sei lá, no meio da semana, no máximo a gente vai ter essas informações. Vocês vão ter como ter um login de testes, vocês vão poder criar logins, né, vocês ou alguém aqui da nossa área vai passar de fazer uma comunicação direta para que vocês possam ofertar isso para as prefeituras, ela possa testar por alguns dias, ferramenta cotações e depois fazer o eventual fechamento comercial do sistema. Pessoal, Tá quanto a isso, o Ney pediu para vocês conhecerem primeiro o RC Licitações, para depois a gente se aprofundar no cotações, então para ter um pouquinho de paciência, tudo bem? Isso, Lilian, passa para o Jean. Então, Beleza. respondidas suas perguntas, Lilian? Tá, então Erechim voltou na sala. Pessoal, pode Tá. mandar a sua pergunta. Abre o microfone ou se não, manda pelo chat, Ana. Alô, pessoal de Erechim? A Ana disse aqui que está com um problema, então vamos Tá. para o próximo enquanto ela resolve. Marechal. Letícia, Oi. Estamos te ouvindo, pode falar. Letícia, tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Alô, Ana.
Letícia, tá me ouvindo agora? Tá, Letícia, não tá mais sério aqui, tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo, Evandro? Estou ouvindo. Sim, Ana, pode falar. Tá, assim, ó, nós estamos com um problema aqui, tá conseguindo. Está Tá cortando ouvindo? muito aqui para mim. Pode escrever, por favor, porque realmente está cortando muito a voz. Escreve, por favor, Ana, a tua dúvida. Alô? Oi? Ana, escreve, por gentileza, a gente não te ouve bem. Alô? Tá ouvindo? Tá caindo fora. Bom, enquanto a Ana resolve o problema dela, a gente Tá. continua para não nos Vamos lá. atrasarmos, né? Então, Isso. o próximo, seguindo a lista, é o pessoal de Marechal. Cris e Raquel, pode falar. Oi, boa tarde, Evandro, equipe e demais observadores. A gente tem cinco dúvidas aqui anotadas. Vocês estão me ouvindo? Sim, Cris. estamos ouvindo. Ok. Pode falar. No ramo de atividade, diz respeito ao ramo de atividade, a Raquel tentou fazer o cadastro de um fornecedor, não no modo gerir, dentro da licitação, no outro modo de cadastro. E ela não conseguiu cadastrar mais de uma atividade, que tem fornecedor que tem vários ramos de atividade. Foi uma falha nossa ou o sistema não permite? Não, o sistema só permite uma realmente, tá? Quando nós fizermos essa importação do SIM, a gente vai trabalhar essa questão, tá? Porque o que acontece? Eu sei que tem fornecedores que têm muitos ramos, né? Nós vamos ter que estabelecer um limite, senão isso pode ficar... o sistema pode ficar bem complexo, né? Mas nós vamos estabelecer pelo menos, talvez, uns três itens ou algo assim, para que depois a gente possa relacionar com os produtos, né? Então, hoje realmente não permite, mas a partir do momento que a gente fizer a importação do SIM e fazer essa adaptação que a gente tem que fazer no sistema, para que possa enviar automaticamente aos fornecedores e tal, a gente vai permitir mais de um KNAI, tá? Beleza. Mas, por exemplo, se eu tenho uma quinta atividade diferente daqueles 3 cadastros que eu já tenho empresa, o sistema permite, por exemplo, criar um cadastro fulano de tal 2, com o mesmo CNPJ para inserir essas outras atividades? Permite sim. Tá? Outra situação, eu segui as orientações do vídeo para importação de termo de referência com lista de produtos. E Certo. ao simular a importação, usei aquele modelo de planilha, desconfigurou no momento que ele vai e apresenta os dados no sistema. Eu gostaria de ver se você tivesse a oportunidade de demonstrar o passo a passo na tela para a gente acompanhar a importação em massa de produtos. Posso fazer sim. Eu preciso localizar aqui uma planilha que tenha isso. Posso localizar. Só um momentinho. Um momentinho que eu vou localizar. Enquanto tu localiza, posso fazer outra? Sim, pode. A Raquel vai explicar. Assim, eu fiz o cadastramento de um fornecedor naquela parte do gerir e, assim, ele não puxou automático na hora de gerir, que você dá um tab e ele aparece, né? Ele não puxou. Aí eu fui no cadastramento normal de fornecedor e excluí esse que eu já tinha inserido lá no gerir. Só que quando eu vou lá de novo para
para fazer o gerir de novo daquela licitação da mesma e recadastrar aquele fornecedor, já que eu tinha excluído, ele ainda assim aparece, quando eu digito ele aparece automaticamente, né? Então não sei se eu excluí ele certo ou alguma coisa aconteceu, um bug, não sei. Mas enfim, naquela licitação eu não consigo mais gerir fornecedor, não consigo inserir fornecedor no arquivo. Eu não sabia desse detalhe. Não, pode ser que seja um bug ou, não sei, alguma interpretação. Eu vou deixar anotado aqui para depois me responder individualmente, tá? Essa questão. Pode ser. Tá? É de Marechal, né? Isso. Aí a outra dúvida que a gente tinha em relação a oportunidades, porque não buscávamos, agora já sabemos. A prefeitura tem um cadastro prévio para baixar o edital, por isso que o robô não está puxando. Exatamente, é isso mesmo. Tá. Outra dúvida ainda em relação a produtos e serviços, esse cadastramento. O banco de dados, os produtos que eu cadastro aqui em Marechal, aparece só para nós ou vai aparecer para todos os observatórios? Aparecem só para Marechal, eles são individuais hoje. Beleza. Depois da importação do SIM vai ser geral? Então, a ideia é que seja geral. Tá? Nós vamos ter o cadastro geral para todos depois, que tiver essa integração. Tá? Aí, quando você fizer a demonstração, Evandro, eu até peço para você demonstrar a exclusão de itens, porque, infelizmente, eu peguei uma licitação de 300 itens para fazer importação e 2 vezes deu errado. E até agora eu descobri que é 1 por 1, né? Você diz a exclusão? A exclusão é 1 por 1, realmente. Então tá bom. Tá? Eu vou fazer a demonstração então com uma planilha aqui. Eu vou compartilhar a tela novamente, né? Na verdade, a gente está vendo sua tela, Evandro. Vocês já estão vendo a minha tela? Então tá. Sim. Não tem problema. Vamos lá. Eu localizei aqui uma planilha, lista de produtos de um cliente que a gente fez a importação, né? Ele mandou para nós. Ele estava com algumas dúvidas também, mandou essa planilha e a gente fez a adaptação para fazer a importação. Então, aqui, o que a gente fez? Tem que seguir, vamos dizer, essa sequência aqui. Se existe um código interno, né, a gente coloca aqui. Se não, a gente pode deixar em branco essa coluna, mas ela deve existir, né? Coluna código. Da mesma maneira, a coluna nome, coloca-se o nome realmente do produto. Então, leite, zero lactose e tal. A unidade, né, se é peça, se é dúzia, se é quilo, né? Um preço referência se existe, senão isso vai ser inserido caso a caso. A característica é aquela questão que eu expliquei lá, é alguma informação adicional sobre o produto. Por exemplo, nesse caso, leite OHT, aqui poderia definir leite obtido através de tal, tantos por cento de gordura, tal. Aqui iria descritivo do item, né? E se houver um grupo, então ele pode ser colocado aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui desse cliente, leites, leite longa-vida, leite em pó, bebida láctea, e aí vai. Então, os grupos estão aqui. Sim. Esse grupo, nós definimos ou tem uma tabela que a gente deve seguir? Não, vocês podem definir se vocês quiserem, mas ele não é um campo obrigatório. Tá. A coluna pode ficar, a coluna tem que ficar aqui, né? Ela pode ficar só com o título aqui em cima, grupo, mas não precisa ter informação, tá? Então, uma vez que a informação está aqui, essa é uma planilha do Excel, é importante que se salve como CSV, né? Então, vem aqui, arquivo, salvar como, né? Escolhe lá uma determinada pasta. E aqui no tipo do arquivo é que é importante, tá? Tipo, CSV separado por vírgulas. Aqui, ó. CSV separado por vírgulas. Tá? Com isso, cada coluna daquela vai ser separada através de uma vírgula, né? E cada linha, ou seja, cada produto, ele vai ficar um embaixo do outro, né? Então, uma vez salvo aqui, vou salvar isso aqui e vou mostrar para vocês como fica o CSV. Aqui. Então, eu salvei o CSV. Ele vai dar essa mensagem aqui, o Excel, que é padrão. Alguns recursos podem ser perdidos. Porque o formato CSV é texto puro, simplesmente separado por vírgula, né? Não permite fórmulas nem nada, tá? Então, você clica em sim e está feita a exportação, tá? Agora, se você olhar aqui na listagem do que foi exportado,
Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho o CSV aqui. Eu vou verificar o CSV através do editor normal. Posso editar, usar o Notepad, até que está no Windows, né? Ou nesse caso aqui, eu vou usar o meu editor de... como se fosse um Notepad. Aqui, ó. Então, ó, aqui dá para entender como é que exporta o CSV. A primeira linha é sempre a dos dados. Código, nome, unidade, tal. Que são, vamos dizer assim, o cabeçalho, né? E os itens estão aqui um a um, ó, separados por vírgula. Nesse caso aqui, desculpa, ele separou por ponto e vírgula, tá observando aqui? Ponto e vírgula, tá? Eu acho que não é esse o padrão, eu preciso dar uma olhadinha aqui no meu arquivo padrão, só um momentinho. Acho que o Excel fez o padrão ponto e vírgula. Vamos aqui, ó, em produtos, meus produtos, e eu tenho aqui cadastrar, importar. Aqui eu tenho o arquivo modelo. Então, se eu clicar no arquivo modelo, eu vou dar uma olhadinha aqui, que eu também não sei de cabeça, faz tempo que eu não faço essa importação. No arquivo modelo, XLS, e aqui ele explica, salvar como, selecione, concluir, depois salvar, tal. Feito isso. Não, é isso. Vamos fazer o teste aqui, ó. Não posso fazer o teste, que depois isso vai me complicar aqui. Eu vou fazer o teste numa conta que eu tenho só para testes, tá? Sim. Vou entrar com essa conta aqui de teste só para a gente fazer isso aqui, que não vai bagunçar o cadastro da empresa que eu estava mostrando aqui. Vamos lá. Produtos. Importar. Vou escolher aquele arquivo que eu estava trabalhando lá. Santa Clara, teste. Aqui. Então, ao importar, ó, arquivo importado, tá? Ele fez importação. Então, eu vou fazer uma busca aqui, ó, só para ver se tem. Leite, filtrar. Processando. Ó, doce de leite, creme de leite, leite em pó integral Santa Clara, ó, então importou os itens, tá? Ó, o nome do item, o grupo, a unidade e o valor lá que estava 1, né? Tá certo? Então o procedimento é esse, é bem simples, é entrar no Excel e respeitar aquelas colunas, mesmo se eventualmente você não tiver preços, mas tu tem que deixar a coluna preços. Tá? Pode deixar lá com valor 1, valor 0, mas tem que deixar a coluna preço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar a tabela para o Jean mostrar para ti o que talvez esteja errado, porque eu peguei a tabelinha da licitação dentro daquela sequência de colunas como está no modelo, certo. Mas ao importar ele misturou, na coluna que é nome tem valor, de valor tem unidade, ficou bem bagunçado. Então, ele tem que estar naquela sequência, né? Se tiver naquela sequência os dados corretamente, ele tem que importar, tá? Mas passa para o Jean e se tiver Jean tiver alguma dúvida, ele me comunica, me passa a tabela também para eu dar uma avaliada. Beleza. Tá? Obrigada, era essa a nossa dúvida. De nada. Ana de Erechim. Vamos lá. Ana, está nos ouvindo? Letícia. Oi. Está ouvindo? Sim, pode falar. Letícia. Nós estamos ouvindo vocês, mas não estamos conseguindo ver tela, tá? Na apresentação. Nós estamos com um problema bem sério de oscilação de internet aqui. Nós temos um problema que nós ficamos com uma dúvida, que é assim, ó. Lá na área comercial, quando tu está inserindo uma licitação, que tu põe o preço sugerido, que seria o PO, que é o valor máximo, tá? A gente ainda não tem o valor final. Só que a gente tem o receio de confirmar o valor e depois a gente tem como ir lá de novo e alterar esses valores? Veja bem, eu expliquei agora há pouco na apresentação, essa aba de comercial é uma aba também que não tem uma função de auditoria, ou seja, para vocês é uma aba que não faz muito sentido, é uma aba que o fornecedor usa para que ele possa lançar os preços dele mínimo e máximo como referência que ele vai registrar lá no pregão, né?
Então, para vocês, a ideia é que a gente esconda essa aba comercial. Por quê? Porque ela não tem uma finalidade para o observatório. Então, assim, se você informar valores ali, mínimos e máximos, ela não é só efeito realmente figurativo, porque ela vai ser até escondida, essa aba, tá? Para o observatório. Só que, Evandro, para nós, o valor máximo, o valor mínimo, para nós é interessante, para te ter noção de valores. Concorda comigo que quando a gente está lançando uma licitação, a gente também faz uma pesquisa de mercado para saber quanto está alto, se está valor baixo ou não. Então, para nós, o sentido, eu acho que deve ter, porque assim, ó, até o momento, eu não vi sentido ainda nesse banco de dados, tá? Porque como a gente não tem o banco de dados dos fornecedores, a gente não está disparando e-mail para nenhum fornecedor. Então, não estou aumentando essa minha concorrência. Tá? Então, hoje, a gente só está tirando o edital do site da prefeitura e alimentando o sistema da MCC. Para nós, para efeito, hoje, no momento, eu não estou vendo nada ainda. Correto. Tá certo. Com relação a duas coisas. Então, com relação a... São dúvidas que a gente vai... se a gente inserir o valor ali, daqui a pouco, quando termina a licitação, tem a ata, que tem um valor já finalizado, o receio da gente, se a gente pode depois ir lá e alterar de novo. Porque quando tu lança o valor sugerido ali... Sim. Na verdade, o sistema não permite que você altere depois os preços, tá? O que acontece? A ideia ali no valor sugerido mínimo e máximo, no comercial, é que realmente seja uma referência para o fornecedor quando ele vai lá fazer o lance. Se vocês acharem por bem manter isso para vocês também registrarem os valores mínimo e máximo, a gente mantém a aba, né? Só que hoje realmente não permite edição. O que a gente pode fazer? A gente pode permitir edição para o observatório. A gente pode fazer essa mudança, tá? Então, fica a critério de vocês podem depois me informar isso através do Jean. Entre em consenso se realmente deixamos aquela aba ali comercial e com a edição, né? Aí a gente faz essa alteração do sistema, tá? Agora, com relação a realmente a função hoje do observatório referente ao sistema, realmente, hoje vocês estão simplesmente lançando, controlando, fazendo as auditorias e lançando dentro do sistema. O sistema não está fazendo o envio por aquelas razões que a gente falou, né? Não tem o cadastro completo ali, o sistema ainda não está avisando a todos das licitações, mas isso vai acontecer em breve, tá? Essa funcionalidade vai acontecer, tá certo? Mais alguma coisa, Ana? Então, o pessoal de Rondonópolis pode fazer a pergunta. Alô? Ela mandou ali no chat, Evandro. Tá, vamos lá. Vai lá. Tá um pouquinho pequena aqui, vamos ver. Quer que eu leia? Quando você vai Eu finalizar posso a ler. licitação... Não, tô lendo. Quando você vai finalizar a licitação, onde encontra as opções deserta, fracassada, etc. Então, isso eu expliquei, né, há pouco também. Esses status específicos não tinham um sistema, né? Então a gente vai implementá-los, tá? Isso está no nosso backlog para implementá-los também em breve. Vai ter uma opção ali no menu de processos, ou próximo ali, que vai ser possível editar o status da licitação. Então vai ser possível colocar deserta, fracassada e alguns status que não estão hoje previstos dentro do sistema. Tá? E depois de finalizada, se deve arquivar todas. Então, a ideia de arquivar aí para o arquivo, né, arquivo morto que a gente chama ali, são as licitações que já foram auditadas, já passaram por algum estudo e já, vamos dizer, já foi. É passado, deixa elas dentro do sistema, mas elas podem ser arquivadas, né? Então você pode clicar ali no menu do sistema e arquivá-las, elas ficam lá no arquivo morto. As que estão em auditoria, em processo no momento, a gente deixa ali junto naquela aba de visualizar todas, né, onde estão as ativas, vamos dizer assim. Tá?
Outra pergunta, como cadastrar o fornecedor, pessoa física no CRM? Então, o que acontece? O sistema hoje prevê somente, ele sempre vai ter uma pessoa física hoje amarrada a uma pessoa jurídica. É uma coisa que eu acho que a gente já tinha conversado até. Existem alguns casos que eu até não sabia que a pessoa participa por pessoa física. É isso, se confirmado, a gente tem que pensar numa maneira de não relacionar a uma pessoa jurídica, ou seja, permitir cadastrar diretamente uma pessoa física. É uma coisa que a gente tem que estudar um pouco mais e depois a gente pode avaliar junto com o Jean essa questão. Tá? Mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta, Rondonópolis? Estou vendo aqui Rondonópolis, observação, Rondonópolis está escrito 2 vezes. O que acontece? O sistema de cidades, ele não é codificado, ou seja, pode acontecer por uma diferença de um acento, né, que ele esteja duplicado 2 vezes. Recentemente foi feita uma organização, a gente tirou alguns duplicados, mas eu vou verificar se realmente existem ainda, a gente vai unificar esses cadastros de cidade para que não aconteça, tá? Deixar anotado isso, então. Beleza. Então, o último inscrito, porque em Bituba o Jean já resolveu, é São José dos Campos. Pode falar, pessoal de São José dos Campos. Oi, boa tarde, Letícia. Boa tarde, Evandro. Todo mundo me ouvindo? Sim, Paulo. Sim, estou ouvindo. Ok. Evandro, é o seguinte, quando que nós vamos ter acesso ao sistema? Nós não recebemos o acesso ainda. Bem, essa é uma questão que você pode ver com o Jean, né? Porque ele criou os usuários, eu não sei qual a ordem, né, que ele criou e tal, mas essa pode resolver facilmente com o Jean. Ele vai criar para você o usuário e te passar isso para você ter acesso. Tá bom, ok. Outra pergunta é o seguinte, com relação ao cadastramento, ao acesso às licitações, o site da Prefeitura de São José dos Campos, ele disponibiliza os editais. Em aberto, sai lá o número do edital, o objeto, o valor, a data da abertura. Então, essas informações estão em abertos. O edital, para ser baixado, aí precisa de cadastrar, colocar CPF, CPJ. Esses dados, o sistema vai buscar os dados básicos? Busca, os dados básicos busca. Tá? Mesmo que não tenha o link do edital, ele busca. Tá legal. Agora, acontece o seguinte, nós aqui tínhamos cadastrado no sistema, no SIM, mais de 3.000 empresas aqui da cidade de São José dos Campos. Correto. E elas recebiam os e-mails. Como é que vai acontecer agora com esses avisos? Então, essa importação de toda essa base do SIM está sendo feita, tá? Demorou um pouco até acontecer a exportação, né, dos dados, a gente recebeu recentemente essa base, está fazendo a conversão, e a partir do momento que a gente fizer a conversão, a gente todos esses dados aí de fornecedores vão aparecer lá nos clientes fornecedores para vocês, né? Lá na base do que a gente chama ali de CRM, eles vão estar lá. E através do próprio processo, né, a gente vai provavelmente implementar ali, ou um determinado momento já faz automático, ou manualmente clica ali em enviar aos fornecedores, né? Eu acredito que a gente deve ser manual, porque a gente vai talvez ter alguns parâmetros, né, de escolha, etc. Tá? Então a gente vai fazer essa janela de opção para fazer o envio a todos, tá? Isso deve acontecer em breve, a gente espera que o mais breve possível, mas depende de importação de bases e tal, que é um pouquinho trabalhoso. Tá, Evandro, eu preciso mandar o URL aqui de São José dos Campos para vocês verificarem aí? Seria bom enviar o URL que a gente verifica se já está sendo captada, e se não estiver, a gente insere nos nossos robôs de captura. Tá legal. Tá bom, eu não sei, o sistema aqui de São José, ele é feito não é para facilitar, é para dificultar, porque a gente entra
abre a tela aqui naquele URL, mas a gente ainda tem que escolher que tipo de licitação que eu quero, porque ele não mostra todas de uma vez. Eu não sei se o robô consegue buscar as informações num sistema desse tipo. Então, a gente robotiza algumas coisas de seleção, né? Só que cada caso é um caso, a gente tem que visualizar. Então, se você puder passar o URL, tá bom. A gente vai informar nosso departamento aqui que vai verificar, tá? Passo para você ou para o Jean? Pode passar para o Jean, por favor. Tá bom, tá legal, passo para ele. Ok, muito obrigado. Letícia. Obrigada, Paula. Então, Amanda de Imbituba, pode fazer a última pergunta. Amanda? Ela está escrevendo aqui. O convênio com a prefeitura vai ser assinado Prefeitura Municipal, Observatório Social do Município e Observatório Social do Brasil. A gente já tem um modelo da minuta e, como o Evandro falou, assim que tiver tudo acertado, a disponibilização dos acessos do cotações, o OSB vai disponibilizar para vocês as instruções, tudo bem detalhado. Certo. Mais alguém? Letícia, Erechim, Ana, tudo bom? Tudo bem. Voltou de novo a internet. Então, Ana, o Evandro ele já tinha respondido os seus questionamentos e como ele falou, é uma questão de terminar a importação dos bancos de dados do SIM para o RCC Licitações para tudo funcionar conforme funcionava no SIM. Daí, se você tiver mais alguma questão pontual, fala com o Jean, que o Jean é o canal de comunicação, Observatório e RCC. Pode ser? Tá, mas tem um prazo, porque eu falo pontualmente com o Jean quase todos os dias. Igual o Evandro disse, depende das questões da importação, né? Não depende só da RCC, mas também da DB1. Exatamente. Não estão trabalhando nisso desde ontem, já tem aí uns meses que eles estão mexendo com isso, então é um pouco complicado. Pra gente que é leigo, parece fácil, né? Mas tem alguns complicadores. Né? Então, por exemplo, a Belonice está nos cobrando que a gente encaminhe esse convênio com a prefeitura, mas como é que tu vai oferecer uma coisa se tu não conhece nem o sistema ainda, como é que ele é? Exatamente, então, por isso nós estamos pedindo para vocês aguardarem um pouco para contatar a prefeitura, justamente para a gente ter tudo isso acertado, alinhado e funcionando plenamente. Perfeito, então vamos lá. Tá bom? Tá certo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Letícia? Oi. Eu acho interessante avisar o povo aí, não sei se todo mundo sabe, que o Jean, o e-mail dele é tic@osbrasil.org.br, tá? Vou colocar aqui, Paulo, obrigada por lembrar, estou colocando aqui no chat. E eu coloquei também um feedback, tanto da reunião quanto do sistema. É muito importante que vocês respondam para a gente conseguir trabalhar para atendê-los melhor. Então, o Evandro quer fazer alguma finalização? Fique à vontade. Tá certo. Bem, pessoal, eu só queria agradecer, então, a atenção de todos e pedir que a gente tenha um pouquinho de paciência. Eu sei que realmente as coisas precisam caminhar, mas a gente está trabalhando no que precisa, nos ajustes, nas importações, né, para que em breve a gente possa ter essas funcionalidades aí combinadas funcionando, né. E eu estou à disposição, né, eu vou abrir, na verdade, para que não aconteçam muitos contatos diretamente, a gente faz o canal, né, o Jean filtra, depois me passa. Então, eu estou diariamente respondendo algumas coisas que vão acontecendo, algumas coisas são dúvidas, algumas coisas é o ajuste, a gente vai fazendo também. Então, assim, na medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai tentando responder o mais breve possível, tá?
Agradeço a todos e me coloco à disposição aí através do suporte do Jean para que possa resolver as coisas, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Evandro. Um abraço para vocês, pessoal. Bom final de dia. Obrigado. Obrigado, Letícia. Tchau, tchau.